Olá, colegas! Mais um conteúdo da nossa série Aconselhamento Reprodutivo, no capítulo Pré-concepção. Eu diria que um dos mais importantes direcionados à atenção básica. É aquele que talvez vocês tenham a maior condição de atuar diretamente, de forma mais assertiva no tratamento precoce. Digo isso porque muitas vezes o diagnóstico dessa situação, das doenças inflamatórias pélvicas, ele se dá clinicamente. E à medida em que a paciente busca apoio por dor pélvica, seja ela em caráter agudo ou crônico, junto às unidades básicas, vocês conseguem, através do simples diálogo, da simples conversa inicial com a mulher, estabelecer melhor essa temporalidade. Nós já conversamos anteriormente sobre endometriose, e a endometriose nos fala e nos toca para uma dor pélvica de caráter mais crônico, aquela que supera em 6 meses, né, a manutenção da dor. Quando nos referimos às doenças inflamatórias pélvicas, elas já têm um caráter mais agudo. Elas entrariam como uma queixa de dor repentina, onde a mulher muitas vezes traz uma associação com fluxo genital, com corrimento, com disfunções também para urinar, associadas às uretrites, mas nem sempre é tão florido. Por vezes, essas questões relacionadas à doença inflamatória pélvica vêm em caráter mais silencioso. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em especial para esses casos sintomáticos, onde vocês, de cara na unidade básica, poderiam suspeitar e atuar. Claro que nas situações mais silenciosas, algumas vezes essa doença pode passar desapercebida. Vocês vão ver ao longo do conteúdo que eu vou partilhar hoje com vocês que alguns desses germes se portam de forma mais a ocupar os tecidos e não trazer sintomas claros. Acabamos descobrindo de forma retroativa através da identificação das sequelas que eles geram. Porém, eu alerto vocês que mesmo esses germes cuja sintomatologia, por vezes, não é tão florida, eles podem ser pensados, porque uma vez que nós temos uma infecção sexualmente transmissível identificada, outras podem vir junto com elas. Vocês também vão perceber aqui ao longo da apresentação. E é por isso que é tão importante a gente pensar sempre no caráter mais preventivo, trazer talvez para aqui, para vocês, uma perspectiva transcultural mesmo. Quebrar um pouco aquela perspectiva de que infecção sexualmente transmissível é algo inerente a um comportamento sexual mais vulnerável ou necessariamente mais heterogêneo nas parcerias ou com múltiplos parceiros. Isso já caiu por terra faz bastante tempo. Nós aprendemos isso ao longo da caminhada evolutiva dos acompanhamentos de algumas ISTs, como o próprio HIV e AIDS, e depois as hepatites, e tantos outros que a gente também vai trazer na próxima apresentação para vocês. Mas esses germes de hoje que a gente está salientando, a clamídia, o gonococo, o micoplasma, o ureaplasma, eles muitas vezes vêm acompanhados de outras ISTs. Então, o nosso olhar tem que ser amplo e atento, independente de uma questão específica de grupos de vulnerabilidade. Mas eu diria que a ideia é trazer para vocês a questão do sexo inseguro. Eu posso ser monogâmica, ter um único parceiro, mas se há a prática do sexo inseguro, que é o sexo sem camisinha, independente desse perfil relacional, nós podemos adquirir ISTs.
E algumas ISTs, em especial as que a gente vai conversar hoje, elas podem ficar, como eu disse, em caráter insidioso, sem muitos sintomas, e ficaria difícil identificar se foi algo adquirido naquele momento em que manifestamos o quadro doloroso, o quadro florido, ou se já existia antes. O fato é que existe uma intercambialidade, onde tratar apenas um dos parceiros e não tratar o outro parceiro vai fazendo um processo de retroalimentação onde não há cura, onde não se estabelece a cura. E partindo ainda de um caráter mais preventivo ainda, quando falamos de clamídia, gonococo e micoplasma, se nós não pensamos na presença desses germes, se nós não identificamos precocemente as doenças inflamatórias pélvicas agudas e tratamos, e se nós não recomendamos o aconselhamento reprodutivo para pessoas que tiveram esses perfis no histórico, nós vamos estar fatalmente caminhando no futuro para pessoas que apresentam infertilidade conjugal com alguns achados de danos, muitas vezes irreversíveis, em seu aparelho reprodutor, seja homem ou mulher, isso pode acontecer em ambos, mas nós traremos aqui um recorte mais feminino hoje para o nosso conteúdo. Diria para vocês ainda que o fato de ter uma IST já é bem conhecido, é um conhecimento sedimentado e antigo em relação à associação com a infertilidade conjugal. Então, quem tem ou já apresentou alguma IST teria um fator de risco conhecido para infertilidade. E, portanto, independente de qual IST, essas pessoas deveriam ser recomendadas para o aconselhamento reprodutivo. Mas o que é exatamente o aconselhamento reprodutivo? Por que a gente insiste tanto nisso? Porque existe uma alta prevalência em relação a fatores tubários e infertilidade. Em qualquer faixa etária isso se coloca, mas mais precisamente nas pacientes com mais de 35 anos, isso se torna relevante, e nós acabamos por somar fatores que dificultam. No último conteúdo, conversávamos sobre o impacto da idade feminina, o aconselhamento inerente à mulher acima de 35 anos, e se nós formos somando fatores, nós teremos uma infertilidade conjugal de difícil abordagem e muitas vezes nos levando para tratamentos de maior complexidade, nem sempre disponíveis na nossa rede pública. E, portanto, pensar em fatores preveníveis da infertilidade é o que a gente tem feito sempre aqui com vocês, nesses alertas de temas na pré-concepção. Porque se nós tomarmos por base hoje a realidade do nosso serviço de referência universitário, por exemplo, eu tenho até mulheres chegando com idades de 33, 34, até consigo que as mulheres mais jovens cheguem ao serviço. Entretanto, o tempo de infertilidade longo, de 5 anos, tem sido realmente a mediana encontrada aqui no serviço. Esse é um dado recente de 2018, 2020, que nós compilamos antes da pandemia, com o serviço em pleno funcionamento, e nos surpreende esse tempo decorrido longo de infertilidade sem buscar ajuda, porque nós sabemos que acima do 3º ano de tentativas sem sucesso, muitas vezes nós temos agregados fatores como os fatores tubários, fatores inerentes a uma distorção anatômica ou um fator de obstrução no aparelho reprodutivo. Então, fica o nosso alerta, porque nessa nossa casuística, o fator tubo peritoneal chegou a quase 20% do diagnóstico relatado durante o nosso inquérito, nosso inventário aqui da casuística interna do hospital. Então, não é desprezível, é algo significativo e que impacta na capacidade reprodutiva das mulheres. A gente já compreende esse cenário, já trouxe esse slide em
numa atividade de abertura que nós fizemos dessa série de planejamento reprodutivo, em que, infelizmente, existe uma certa dicotomia nos perfis, onde as pacientes socialmente vulneráveis acabam tendo, de fato, uma maior associação com alterações relacionadas à gestação não planejada, com abortamentos inseguros, sexo desprotegido e infecções sexualmente transmissíveis. Mas eu diria a vocês que, independente desse perfil de vulnerabilidade, eu insisto nisso, todos os perfis populacionais estão sob esse risco. Basta que tenhamos hábitos de sexo desprotegido. E o que é que acontece em relação justamente à clamídia, gonococo, ureaplasma e micoplasma? São germes de difícil identificação. Nós não conseguimos rastreá-los sistematicamente através de uma simples prevenção ginecológica. Quando nós coletamos a citologia, nem sempre é possível identificá-los na microflora e na análise da lâmina. E, portanto, seria necessário lançar mão de cultivos específicos, de análises biomoleculares, como PCR, captura híbrida, ou ainda a cultura específica de micoplasma e ureaplasma, que nós chamamos no jargão de CMU, mas esses exames não estão disponíveis ostensivamente na nossa rede. Então, a ideia é, ok, podemos lançar mão dos exames etiológicos, mas por que não pensar nessas patologias de modo antecipado clinicamente? E é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Se eu tenho um relato de relação sexual desprotegida e um quadro de dor pélvica aguda, eu preciso pensar em doença inflamatória pélvica. Se eu tenho uma IST associada a um quadro de dor, é uma portadora de verruga genital, é uma portadora de úlcera genital, e ela tem dor pélvica, eu tenho que pensar em doença inflamatória pélvica. Se eu estou coletando a citologia daquela paciente na rede básica, e eu percebo no meu exame especular, seja eu enfermeira, seja eu médico de família, ginecologista, quem estiver fazendo essa abordagem, pode estar atento ao aspecto macroscópico, visual, direto do colo uterino. Se eu tenho um colo avermelhado, friável, com uma mancha ao redor do colo do útero, que seja sangrante na hora da coleta, eu tenho que pensar em processo inflamatório pélvico. Porque esse processo inflamatório pélvico, para se alcançar o quadro álgico, ele começa em algum lugar. Ele começa no colo uterino. E por que não pensar de modo preventivo e atuar de modo preventivo tratando as cervicites? Mulheres que utilizam DIU, por mais que comentemos que o DIU não provoque a doença inflamatória pélvica, isso é uma verdade, mas nós precisamos atentar que a presença do dispositivo intrauterino pode precipitar uma ascensão mais rápida dos germes saindo do colo do útero para as regiões mais altas, partindo para endométrio, cavidade uterina e trompas. Portanto, atentar para a usuária de DIU, não desprezar a queixa dolorosa, não desprezar o exame especular na usuária de DIU para atentar a sinais precoces, como mucorreia persistente, fluxo purulento. Realmente, tudo isso, gente, precisa ser dito e atentado. Pacientes que passaram por esteroscopias, biópsias endometriais, também são candidatas a desenvolver um quadro como esse, porque quando nós passamos as hastes para fazer a filmagem interna do útero, ou para alcançar com alguma cânula ou alguma biópsia, nós podemos ajudar a ascensão desses germes, assim como nas próprias curetagens. Portanto, qualquer processo de manipulação pode ajudar esses germes a ascenderem e criarem um processo inflamatório agudo. Então, aquela mulher que vem ao posto trazendo a seguinte queixa: eu estou com uma dor no pé da barriga, dói quando eu tenho relação, não era assim. Isso, de forma aguda, nos faz pensar em doença inflamatória pélvica. Dor abdominal irradiada para as costas
pode ter uma associação com infecção do trato urinário, pielonefrite, mas também pode ter uma associação com doença inflamatória pélvica. Algumas mulheres apresentam um quadro tão avançado, já com salpingite, algumas vezes até abscessos tubo-ovarianos, e essa mulher evolui com um abdômen reativo, febre, fadiga, vômito, quadros bem mais floridos, levando em consideração a possibilidade de um abdômen agudo inflamatório. Agora, e se a paciente não tem todo esse quadro florido ou agudo que chame a atenção? O corrimento vaginal deve ser valorizado? Sim. Nós podemos, num simples exame especular no posto, higienizar a região vaginal, avaliar se o fluxo está saindo de dentro do útero, através do colo uterino, ou se ele é restrito à vagina. Então, nós podemos fazer essa avaliação. Um toque pode nos ajudar. Se há um dolorimento, a mobilização do colo, eu penso mais em doença inflamatória pélvica aguda. Aquela mulher que sangra de caráter irregular, ou sangra diretamente ali do canal cervical durante um toque, durante uma coleta, durante a relação sexual, que nós chamamos de sinusorragia, pensar em doença inflamatória pélvica. Nem sempre o sangramento genital irregular, e nós já tivemos uma atividade sobre isso, advém de distúrbios endócrinos. Sem dúvida, a maior parte das vezes, sim. Mas se nós temos uma associação com dor pélvica, eu preciso pensar em doença inflamatória pélvica. Obviamente que se eu tiver uma paciente tentante ou sem uso de método contraceptivo, eu devo me lembrar da possibilidade de uma gravidez ectópica. Porém, nós precisamos sempre pensar em doença inflamatória pélvica num contexto como esse que eu estou trazendo para vocês. O ardor a urinar, eu acho interessante também comentarmos, por quê? Porque, às vezes, nós temos aquela paciente com infecção do trato urinário recorrente. Já fizemos, inclusive, abordagens com sumário de urina, urocultura com antibiograma, tratamos, não identificamos outros germes, vem aquela urocultura estéril, ela não melhora. Pensar nesses germes, porque as uretrites não gonocócicas podem participar como diagnóstico diferencial daquelas infecções de trato urinário recorrente que não melhoram com as abordagens clássicas. Pensar que, por vezes, ela pode ter uma uretrite gonocócica, e no exame clínico eu posso fazer uma discreta ordenha no toque genital, avaliando se sai alguma secreção purulenta da uretra feminina. No homem, por vezes, é mais fácil. O homem relata, vem falando da gota matinal, que pode ser clara ou purulenta, nos fazendo pensar desses germes. Então, perguntar como o parceiro está. Se o parceiro sente isso, ou convocá-lo para um diálogo, porque, gente, não adianta identificar na mulher sem tratar o parceiro. Não adianta identificar no parceiro sem tratar a mulher, porque isso vai continuar sendo um ciclo vicioso. Portanto, tratar, identificar, né? Identificar e tratar as parcerias. E aqui eu trago para vocês, lembrando a importância desse momento da coleta do citopatológico. Se eu estou ali fazendo uma simples coleta para prevenção e percebo esses sinais indiretos no exame clínico, mesmo que a paciente não tenha uma queixa de dor pélvica, eu preciso pensar em cervicite. É o início de tudo. Vocês vão ver aqui que no processo de critério diagnóstico para doença inflamatória pélvica, nós temos uma força muito grande nos critérios clínicos. Eles são os critérios maiores, obrigatórios para esse diagnóstico ser firmado, ainda que eu possa adicionar outros critérios, inclusive laboratoriais. Eu valorizo muito o perfil clínico que a paciente está trazendo. Aqui eu coloquei esse fluxograma, apesar dele não estar tão visível para uma web aula, mas para lembrar que nós temos a abordagem
com laboratório e sem laboratório. Não é porque eu não tenho a possibilidade de fazer a identificação do agente etiológico que eu tenho que abrir mão da abordagem terapêutica desse casal. Então, não justifica não poder fazer um diagnóstico etiológico, deixar de tratar a doença inflamatória pélvica ou os seus comemorativos anteriores, como a uretrite e a cervicite, que são as portas de entrada desses germes para a ascensão às demais áreas do aparelho reprodutor, só porque eu não tenha condições de ter o diagnóstico laboratorial firmado. Portanto, está aqui no nosso último PCDT, o mais recente publicado pelo Ministério da Saúde. Não justifica não fazer abordagem clínica caso eu não tenha condições de identificação do patógeno. E aqui, só para recordar realmente, né, que as síndromes uretrais e as cervicites são, de fato, um sinal de alerta para as doenças inflamatórias pélvicas. Elas são realmente o sinal inicial, a porta de entrada, e aqui o destaque para clamídia e gonococo, que por vezes vêm acompanhados de tricomonas, de cândida, de gardnerella, que é o agente da vaginose bacteriana, sem que necessariamente esses germes sejam considerados como ISTs. A Cândida e a Gardnerella fazem parte, por exemplo, da flora. Basta um desequilíbrio da flora para que elas proliferem mais e gerem sintomas. Entretanto, é importante salientar que naquela paciente que apresenta recorrência, que tem uma condição imunológica boa, que você já abordou de outras formas o corrimento recorrente e não melhorou, pode ser que tenha uma associação com um desses germes. Só para chamar um pouco a atenção de vocês, porque quem não sabe o que busca não vai identificar. E ficar preso ao histórico e a todo o relato que a paciente traz é mandatório, porque sem isso nós perdemos a possibilidade de ter uma hipótese, de diagnosticar e tratar. Ficaremos apenas reféns de um diagnóstico laboratorial, e isso não é realmente o recomendável. Na maioria das vezes não vamos ter acesso ao diagnóstico laboratorial. E aí, atentar e alertar sempre para o antecedente de ectópica, a história de DIP prévia, a paciente portadora de endometriose ou de uma cirurgia anterior, vamos atentar, porque essa mulher pode ter aí um quadro aderencial que propicia a dor pélvica. Então, eu convido vocês somente a fazerem esse raciocínio de pacientes com questões crônicas e pacientes com questões agudas, ok? Façam esse diferencial, porque a doença inflamatória pélvica, ela tende a ser uma condição mais aguda. E por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque está muito claro, quanto mais episódios a mulher tiver de doença inflamatória pélvica, maior vai ser a chance dela perder a sua capacidade reprodutiva por um processo obstrutivo, tubo peritoneal, tubário, ou ainda algum processo endometrial que traga sinéquias, cicatrizes, endometrites crônicas, que dificultam o processo, inclusive, de implantação dos embriões. Então, gente, precisamos, de fato, voltar ao processo diagnóstico, não esquecer de identificar clinicamente a doença inflamatória pélvica. Uma minoria precisa de intervenção cirúrgica, de fato, algumas complicam rapidamente e precisam de uma abordagem, mas a grande maioria responde clinicamente e em regime ambulatorial, não hospitalar. Porque o temor que nós temos é a sequela. Uma vez não identificada de forma aguda, a DIP permanecendo de maneira insidiosa, ela pode levar a sequelas que são irreversíveis. Vocês vão ver que as abordagens cirúrgicas para tentar corrigir esses processos aderenciais têm péssimos resultados, resultados muito ruins. Não tem sido, inclusive, a prática corrente. Faz parte da anamnese do casal infértil, quando já há da dificuldade para engravidar,
essa abordagem e nós também lançamos mão da avaliação do útero e das trompas através do exame chamado histerosalpingografia. E para nós é uma tristeza enorme quando a gente faz esse exame e identifica algum processo obstrutivo, porque não raro é um dano que não se consegue reverter e que leva necessariamente essas mulheres a um tratamento de alta complexidade. É muito ruim quando nós encontramos um cenário como esse que está aqui desenhado nessas fotos. Nós chamamos de hidrossalpinge. É quando a trompa já perdeu completamente a sua vitalidade e já se encontra encistada, acumulando muco e causando um dano, não só ao processo de conseguir engravidar espontaneamente, mas também prejudicando resultados de processos assistidos, porque dificulta a implantação do embrião a presença desse muco com toxinas, com fatores inflamatórios, que ficam drenando, às vezes, muco, aquela mulher que fica com aquela mucorreia constante. Então, esse é um cenário realmente muito ruim. É fim de linha para o processo reprodutivo encontrar um cenário como esse. Gente, é muito delicado mesmo. A estrutura da trompa é muito delicada. Desde as suas fímbrias, à presença dos cílios e a própria mucosa tubária ali num canal finíssimo que a trompa representa. Talvez a gente não tenha no dia a dia essa dimensão, mas imagine que o útero fosse do tamanho de uma pera, o útero normal, ele é mais ou menos do tamanho de uma pera. A trompa é um canal tão fininho, que costuma ser do calibre da ponta de uma caneta Bic, só para vocês terem a dimensão dessa delicadeza. Então, um germe, uma vez instalado nessa mucosa e fazendo inflamação e gerando aderências, dificilmente teremos condições de reverter esse dano a posteriori. Há uma perda desse caráter ciliar que faz todo o transporte do óvulo, que faz todo o transporte do zigoto, ou seja, o óvulo, após a sua fecundação, se transforma no zigotinho. Então, nós perdemos essa capacidade funcional. E a histerossalpingografia e os exames atuais não são capazes de predizer essa condição funcional. Eles apenas nos dizem sobre o calibre, sobre o trajeto e a passagem mecânica, mas não nos são capazes de dar esse processo mais fisiológico da função tubária. E é por isso que é tão importante a gente realmente identificar e tratar com precocidade. E o tratamento hoje, segundo o último PCDT, sofreu algumas mudanças. Não sei se é do conhecimento de todos, mas a Bahia participou do projeto Sengono, que era um projeto sentinela do Ministério, e foi identificada uma alta resistência à ciprofloxacina. Então, nós perdemos a ciprofloxacina como um arsenal no tratamento desse tipo de afecção. E nós hoje temos que utilizar a ceftriaxona injetável, que nem sempre nós conseguimos disponível facilmente na rede, a doxiciclina, que faz parte da farmácia popular, e o metronidazol, que também mudou na sua posologia e no tempo de uso. Antigamente, nós fazíamos 7 a 10 dias de tratamento, hoje já se preconiza 14 dias de tratamento. Então, é um tratamento longo, muitas vezes desgastante, com alguns eventos adversos gástricos, mas que seria realmente hoje o mais recomendável. Pacientes que tenham alguma dificuldade de tolerância ou ainda processos alérgicos penicilinâmicos cruzados, nós podemos utilizar a clindamicina como uma outra opção, mas os regimes terapêuticos precisam ser utilizados e, de preferência, também para a parceria. Importante salientar que o regime do parceiro não sintomático
não é tão estendido e com as mesmas drogas, é mais leve, nós podemos utilizar a azitromicina num regime terapêutico mais leve, entretanto, não deve se deixar de convocar a parceria para que se faça o tratamento adequado do casal em tempo conjunto. Porque o que a gente não quer é chegar a essa condição, uma condição de caráter hospitalar, onde a mulher já se encontre com algumas vezes necessidades cirúrgicas, porque aí se torna realmente uma amplitude maior de danos, ao invés de ser um dano específico local na trompa, já passa a ser um dano maior, comprometendo ovário, útero e gerando realmente um processo aderencial que pode levar essa paciente a um processo de dor pélvica crônica. Não só a endometriose faz isso, mas a DIP não tratada também pode fazer isso. Olha só, nós não precisamos chegar ao ponto aqui de encontrar uma hidrosalpinge no fim de linha nos programas como o nosso. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós temos uma rede integrada que deve se comunicar, onde a paciente pode ser identificada de forma precoce para que possa ser tratada ainda numa condição inicial, que seriam os estágios iniciais da DIP, da doença inflamatória pélvica, as cervicites, as endometrites, diria até que a salpingite aguda ainda dá para tentar reverter o processo de dano que teríamos com a paciente que apresentasse a doença inflamatória pélvica, mas se tratada de forma rápida e assertiva. Se nós passamos dessa etapa aqui, uma salpingite já com peritonite, com piossalpingite, abscesso, muito provavelmente essa paciente vai ter um dano que não será reversível no futuro. E por que eu digo para vocês que não vai ser reversível? Vocês vão ver que nessa escada longa, até chegar a uma abordagem de infertilidade, por exemplo, identificando esse dano, a paciente passa muito tempo. Então, nós não desejamos que ela passe tanto tempo sem ser identificada. Hoje, nós trazemos para vocês a perspectiva da identificação precoce do dano tubário, ou até mesmo a prevenção do dano tubário. E, portanto, mulheres com história recente ou antiga de uretrite, de cervicite, de doença inflamatória pélvica clássica aguda, gestações ectópicas, endometriose, que às vezes confunde um pouco, e as cirurgias pélvicas, que ela já possa ter sido submetida para trompa e anexo, essa paciente precisa ser aconselhada, ela precisa vir para o serviço de aconselhamento, porque nós lançamos mão do processo investigativo. Aqui no nosso serviço, nós temos um processo de cooperação técnica e parcerias que tem permitido fazer esse exame chamado histerosalpingografia, onde nós analisamos se houve alguma margem de dano e quanto de dano. Se são danos passíveis de serem suplantados e corrigidos ou não. Em especial, vale ressaltar para vocês que se a paciente já chega com mais de 35 anos, como eu mostrei para vocês naqueles primeiros slides, e com um dano irreversível, possivelmente ela não vai obter o sucesso que nós gostaríamos num processo cirúrgico. E esse processo cirúrgico, muitas vezes, tem uma capacidade de se manter com permeabilidade, com passagem, por um tempo muito alto, limitado. Por vezes 3, 4, no máximo 6 meses, como se fosse uma janela de oportunidade para uma gestação espontânea. Mas nós não podemos esquecer que, uma vez abordada essa trompa, por vezes até tratamento com metotrexate para gravidez ectópica, enfim, esse cenário pode trazer um dano não perceptível na histerosalpingografia, que foi aquele que eu comentei do dano ciliar e da mucosa, e que a nossa chance de fazer uma gravidez ectópica é muito maior do que de outras pacientes, comparativamente a outros tratamentos de maior complexidade.
Então, o que nós estamos conversando aqui é: vamos atentar para o diagnóstico precoce, tratar precoce para não chegar na necessidade cirúrgica, porque os resultados cirúrgicos não são promissores. Nós entendemos que existam essas possibilidades, as plastias tubárias, outras questões que nós tentamos fazer, como as lises de aderência para soltar as trompas e voltar de alguma forma a sua mobilidade, aquelas trompas que ficam fixas nos exames, nós percebemos essa questão da falta de mobilidade, mas o que acontece é que, na prática, nós temos resultados cirúrgicos muito ruins. Nós sabemos a dificuldade de acesso que nós temos à alta complexidade, em especial a fertilização in vitro no cenário público. E, por vezes, dialogamos aqui no nosso serviço, vale a pena, não vale a pena, selecionamos os casos, e a ideia é de que se a paciente tem menos de 35 anos, se a paciente tem uma boa reserva ovariana, e nós temos condições de mexer nessa trompa para tentar fazer uma reorganização da sua função, nós tentamos. Porém, é preciso que se saiba que são técnicas que estão entrando quase em desuso. Vejam aqui as datas dos trabalhos e das casuísticas relacionadas à intervenção cirúrgica tubária, na sua grande maioria muito antigos, porque já eram resultados bem questionáveis e com altas taxas, como eu comentei anteriormente com vocês, de gestação ectópica ao final. Mas as pacientes bem esclarecidas, por vezes sem outras condições, têm buscado ajuda nesse sentido. E como as decisões são sempre muito partilhadas num processo de aconselhamento reprodutivo, nós verificamos todo o cenário do casal, o parceiro também é avaliado para suas condições, porque às vezes esses homens adquirem também processos obstrutivos dos deferentes, tornando-se azospérmicos, ou processos inflamatórios testiculares, que são as orquites, reduzindo a produção espermática. Então, saber a condição do homem também é fundamental para ver se vale a pena mexer de fato nessa trompa, para que não se crie uma expectativa de resultado gravídico espontâneo sem ser a realidade daquele casal. Então, trazer ambos para o aconselhamento reprodutivo é a nossa meta. No nosso serviço, nós temos articulada a atenção à saúde do homem, a saúde reprodutiva do homem, com o grupo da urologia, e toda mulher que é encaminhada para o aconselhamento reprodutivo aqui no hospital passa também, é convidado, né, seu parceiro, a ser atendido, convocado para passar pela urologia e ser acolhido pela urologia. Nos mantemos aqui à disposição da nossa rede, que essa nossa parceria permaneça profícua, ajudando as pessoas que precisam dessa abordagem do aconselhamento reprodutivo. Lembrando a vocês que o nosso grupo de núcleo consultivo do Telesaúde é um grande parceiro nesse sentido, alertando sempre a rede para a possibilidade de acesso ao nosso hospital. Nós funcionamos através do Sistema Vida, como toda a rede, para acesso dessas pessoas ao serviço de aconselhamento reprodutivo do programa Apoiar. Muito obrigada mais uma vez para vocês, aqui algumas recomendações, algumas partilhas de bibliografia, são excelentes esses materiais. Recomendo fortemente o último PCDT, que tem sido do Ministério da Saúde, que tem sido base para todos nós de renovação da abordagem terapêutica com as mudanças que eu comentei com vocês em relação ao uso, principalmente da antibiótico-terapia recomendada. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro, que será a segunda etapa sobre as infecções sexualmente transmissíveis, abordando um pouco sobre o HIV, as hepatites, entre outros germes
de preocupação na pré-concepção. Um abraço, pessoal.